Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de julho. Ibovespa apresentou alta de 0,63%, depois de ter perdido a mínima do pregão anterior. Ficou boa parte do dia ali travado, pelo menos algumas horas de pregão ali travado, aqui no gráfico 60 minutos, e as 3 últimas horas de pregão conseguiu ganhar força aqui para cima, fechando mais próximo da máxima do dia e apontando para anular um possível início de um movimento de baixa e até mesmo a formação de um topo aqui no gráfico diário. Quando eu falo apontando para anular, é superar os 54.746, o que apontaria, logicamente, para romper também o topo aqui por volta dos 55 mil pontos, sendo mais exato, 54.977. No mini índice, cheguei a recomendar aí 2 operações, sendo que uma delas foi cancelada. Gráfico de 10 minutos, o dia foi bem travado aqui de maneira geral e sem muita definição, só no final do pregão que ganhou realmente força aí para cima. Mas o dia começou aqui nesse ponto, veio aqui forte para baixo, perdeu a mínima ali do dia anterior. Quando veio aqui para cima, recomendei venda se perdesse a mínima desse candle. Essa venda não foi acionada, veio mais aqui para cima, eu já optei por não mais executar a venda. Se tivesse feito isso aqui, teria tomado o stop aqui nesse ponto. E aí começou toda a parte de indefinição do mercado. Supera a máxima da primeira hora de pregão aqui nesse candle, esse aqui é o gráfico de 10 minutos, volta aqui para baixo da mínima do dia, nesse mesmo movimento. Depois volta lá para cima, ficando travado aqui, enfim, uma tendência totalmente indefinida, fácil de se tomar stop, principalmente aqui nas operações de rompimento, seja desse rompimento dessa máxima do dia, perda da mínima do dia, nenhuma delas chegou a andar e teria acionado o stop. Depois disso gera movimentação lateral, ganha força para baixo, fiquei monitorando a possibilidade de venda, mas abortei essa venda da forma como aconteceu aqui o movimento e fiquei monitorando aí já a possibilidade de compra, avaliando esse movimento para baixo. Recomendei compra na superação da máxima desse candle. Essa compra foi devidamente executada, até poderia ter sido executada já na superação aqui do 660. Essa compra foi executada nesse candle, ganhou uma certa força no primeiro candle, depois ficou de forma mais travada nos próximos 2 candles, e nesse candle aqui que rompe para cima, esse candle que rompe para cima, ele passa a invadir uma região que foi justamente uma região que ficou mais travado ali, funcionando como resistência em todo o pregão. E além disso, a gente considerando que o dia estava totalmente com bastante indefinição, apesar do pivô de alta aqui gerado no pregão, eu optei por encerrar a posição nesse candle, juntando essas variáveis que eu acabei de passar, na questão também que tinha às 15 horas, tinha um livro bege do Fed, um evento que tende a trazer volatilidade, e da mesma forma que rompeu para cima, graficamente tinha até apoio para cima realmente no gráfico 60 minutos, poderia ter segurado a posição, não fosse um evento importante, porque da mesma forma que rompe para cima, poderia também ter rompido forte aqui para baixo, e a gente está dentro de uma operação que até poderia pular o stop dentro da volatilidade que poderia abrir aqui no mercado. Enfim, foi uma operação que deu ganho de 0,24% e um crescimento de 0,18% no capital total. Vamos continuar aí ativos e atentos aí em cima do mini índice, buscando rentabilidade. Na PTR4 o dia foi praticamente estável, 0,19% aqui de queda, uma boa recuperação em cima do suporte do gap, aqui localizado na faixa dos R$ 10,37. A Petro anula também a formação de um movimento de baixa, até mesmo de um topo no gráfico diário, se conseguir romper os R$ 10,80. Ponto positivo em relação ao pregão de hoje, não só ter sustentado acima do gap, como também acima dessa região por volta dos R$ 10,50, proporcionado aqui por 2 topos anteriores. Então o papel ainda continua demonstrando aí a força dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Na Vale 5, a Vale 5 dia que foi de alta de 1,43%, assim como a Petro reagiu também em cima de uma região de suporte, essa aqui no suporte do topo anterior localizado na faixa dos R$ 13,68, ganhou força para cima, fechando próximo da máxima do dia, também anula o movimento de baixa se romper aqui os 14,28. Fazendo isso, aumenta-se a chance da ação fechar esse gap aqui de baixa no gráfico diário na faixa dos 14,61, que tende a funcionar como resistência dentro deste movimento de subida na Vale 5. Ou seja, o pregão de hoje, a forma como acabou, fica apontando mais para um pregão aí para cima nesta quinta-feira. Na sequência temos aqui para falar da BBSE3, cheguei a recomendar a compra nesse ativo.
A compra que eu recomendei foi na superação, foi já na última hora de pregão, se conseguisse romper a máxima aqui desse candle, localizado em R$ 28,28. Não fez isso, só colocando aqui os dados para essa entrada, 28,29 entrada, stop 27,48, risco de 2,86% e objetivo na faixa dos 29,91. É um ativo que está sem tendência ainda, tendência indefinida. Ela tinha até feito algo aqui para uma tendência de baixa no gráfico diário, um topo duplo aqui no gráfico diário, mas com esse ganho de força, ela aumentou a chance não só de abortar essa formação de topo, como retomar aqui uma tendência para cima, uma tendência de alta, que pode trazer até um movimento aqui no gráfico semanal, uma saída dessa congestão no gráfico semanal para cima. Então essa é uma alternativa, uma operação um pouco mais arriscada, e por isso a gente deveria, sendo acionada essa operação, avaliar bem aí os próximos 2 pregões nesse ativo. CL3 ativo gerando aqui queda de 1,18% no pregão de hoje, formação de topo no gráfico diário, é um ativo que está em tendência de alta de curto prazo. Ficaria atento aí nesse movimento de correção para a possibilidade de compra na CL3, visto que a tendência de alta não só no gráfico diário, mas também no gráfico semanal e também no gráfico mensal. ODPV3 hoje gerou o chamado aí violino na operação, visto que eu já tinha mencionado na última análise que não seria interessante o papel voltar para baixo dos 13,40. Por quê? Porque o ativo tinha superado 2 máximas anteriores, a máxima de congestão, fechou aqui bem para cima. No pregão de hoje, abre acima dessa região, abre aqui em R$ 13,88, abertura do ativo, acima das 2 resistências. E aí gera um primeiro candle aqui, o gráfico 60 minutos, esse candle aqui vai lá embaixo, e oscila abaixo dessa região, que não seria interessante voltar para baixo dessa região, que foi basicamente um ponto de entrada, um pouco acima do nosso ponto de entrada, e ainda fazendo uma mínima aqui na faixa dos 13,48. Depois disso, o ativo ainda na segunda hora de pregão, depois de ter se recuperado, fechado aqui mais para cima, o ideal é que ela tivesse feito isso aqui para cima a partir da segunda hora de pregão, e fez o contrário, ganhou bastante força para baixo, perdeu a mínima da primeira hora de pregão e, além disso, bateu lá perdendo a mínima do pregão anterior. Então, a sinalização negativa que eu terminei optando por sair justamente quando veio bater nessa região aí dos R$ 13,40, proporcionando então uma perda na posição de 1,25% e no capital total uma redução de 0,21%. Ela foi lá e fechou na máxima, reverteu completamente a sinalização negativa, olhando até para o gráfico de 15 minutos, olha a pancada que foi aqui nessa região e depois conseguiu se recuperar, gerando até um pivô de alta no G15. E depois disso, para a gente falar aqui, nós temos para falar a JBSS3, que cheguei a recomendar a venda, mas ela não executou a venda. Se perdesse aqui os 9,52, reverteu aqui para cima, fechou um candle aí apontando agora para um movimento de subida. Ficaria atento aí a partir do próximo pregão, dependendo desse pullback que ela vem fazendo aqui, traz essa possibilidade de alguma compra, avaliando o comportamento do preço justamente em cima desses R$10, sabendo que o ativo ainda encontra-se um pouco mais travado aqui no gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela está sendo útil para você de alguma forma. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo pregão.